Irmãos, nós estamos dando continuidade à temática do mês de dezembro, compromisso. E nesta noite nós queremos voltar toda a nossa atenção para o que diz a palavra de Deus e conduzir as nossas vidas neste compromisso com as nossas famílias. O texto que serve como base para a temática do mês é o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 27. O versículo é o de número 10. Deuteronômio, capítulo 27, versículo de número 10. Eu vou esperar que os irmãos abram suas Bíblias, porque a gente precisa ler os textos sagrados para corroborar aquilo em que nós estamos mencionando a nossa explanação. Neste versículo de número 10 do capítulo 27 do livro de Deuteronômio, está escrito assim: portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Quando nós voltamos a nossa atenção para esta questão temática sobre o compromisso e o compromisso com a família, nós entendemos que nesta vida não existe nada mais democrático do que a família. Porque cada indivíduo tem a sua família. Existem famílias que são famílias grandes, outras famílias pequenas, famílias que são ricas e outras que são pobres, mas de um modo geral, todos nós pertencemos a uma família. E é interessante quando nós abrimos as nossas Bíblias no capítulo 22 do livro de Provérbios, logo no primeiro versículo, o sábio diz o seguinte, Provérbios capítulo 22, o versículo de número 1. Livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo é o de número 1. Neste livro, o sábio diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O que o sábio está querendo dizer que é melhor sermos participantes, ainda que de uma família pequena e pobre, sem muitos recursos, do que pertencer a uma família grande, com poder aquisitivo financeiro grandioso, mas que não tenha nenhum compromisso com a verdade e com a realidade divina para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Por isso é necessário, é preciso que nós olhemos para o texto sagrado e podermos perceber que é melhor termos um bom nome, o nome que cada um de nós traz, o nome familiar. Souza, Sena, outro nome que os irmãos trazem em suas famílias. É por isso, é necessário, é preciso em que nós voltemos a nossa atenção
e nos comprometamos com esta família da qual nós pertencemos nos dias em que nós estamos vivendo. Queridos, quando esta igreja completou 60 anos, o pastor Ricardo convidou todos os pastores das igrejas batistas da nossa convenção para que num dia estivesse trazendo uma mensagem à igreja, cada um no seu respectivo dia. E eu me lembro perfeitamente que naquela ocasião o tema e a divisa da série de conferência daquele ano era justamente o que escreveu o salmista Asaf no Salmo de número 79. E eu quero ler para os irmãos este salmo, para que nós olhemos e vejamos o que é que nos diz o salmista neste salmo de número 78, mais especificamente nos versículos de número 3, 4 e 5. Estou certo disso, pastor? 60 anos. Salmo 78. Salmo de número 78. Isso? 78? Neste Salmo de número 78, os versículos de número 3, 4 e 5, está escrito assim: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua graça e as maravilhas que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que se fizesse conhecer aos seus filhos. E é justamente nesta linha de pensamento, de raciocínio, não somente olhando para a família no contexto atual, mas sim olhando para as nossas famílias, para as futuras gerações. É neste caminho que nós queremos trilhar nesta noite. Salmista Asaf, há muitos e muitos anos atrás, escrevera isto que vou reler aos nossos ouvidos nesta noite. Os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e a sua maravilha que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizéssemos conhecer aos seus filhos. É nesse sentido que nós nos propomos nesta noite, nos comprometermos não somente com a nossa família atual, mas com as futuras gerações de cada um, ensinar, falar, requerer, para que as futuras gerações possam conhecer o Senhor do qual nós servimos hoje. Queridos, nesta linha de pensamento, nesse raciocínio, eu quero trazer aqui para dentro da nossa reflexão, na noite de hoje, dois personagens bíblicos, de homens como eu, como você, como todos nós. E podermos perceber o relacionamento que ambos tiveram com as suas respectivas famílias. E a minha oração e o meu desejo é que, ao final da nossa reflexão, nós possamos, pelo menos, distinguir com qual dos dois nós queremos parecer ou seguir os seus ensinamentos.
O primeiro personagem que eu quero trazer aqui para dentro da nossa reflexão é um personagem muito conhecido nosso, um dos reis de Israel, o rei Ezequias. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer aqui um breve apanhado da experiência e da vivência de Ezequias nos dias do seu reinado. Ezequias reinou numa época em que o Império Assírio era o rolo compressor daquela geração. Já tinha dominado o Egito, as nações ali circunvizinhas, já tinha tomado o reino do norte, Israel, Samaria, e agora estava justamente se aproximando do reino do sul, do reino de Judá. Era justamente o objetivo do rei da Síria, Senaqueribe, conquistar o reino do sul, o reino de Judá. E nos diz a Escritura Sagrada que o rei da Síria manda, através do seu representante, Rabsaque, uma carta para incitar o povo a não obedecer ao rei Ezequias. Pelo contrário, que de certa forma se rendesse-se de uma forma democrática e até sem um grande derramamento de sangue. Mandou-lhe uma carta e observe que Ezequias, tomando conhecimento desta situação, pega a carta que recebera de Senaqueribe, entra no templo e estende a carta perante o Senhor. Porque na realidade não foi só uma afronta ao rei Ezequias, mas ao Deus de Israel, do qual Ezequias servia. E nos diz a história de Ezequias, que o Senhor diz: eu vou livrar Israel das mãos do rei da Síria de Senaqueribe. E de fato nós constatamos isso através da Escritura Sagrada. Nós não temos tempo para ler todo o texto, mas o anjo do Senhor matou 185.000 soldados do reino de Senaqueribe e livrou a Israel. Até esse presente momento, nós podemos imaginar uma história brilhante, um procedimento digno de um rei apresentar uma carta afrontosa ao Deus de Israel, mostrando a sua inteira confiança, dependência de Deus. Mas agora, eu quero pedir que os irmãos possam abrir as suas Bíblias no capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Depois desse primeiro momento, depois desta vitória extraordinária no reino de Ezequias, o livro do profeta Isaías, no capítulo 38, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse aqui é um diagnóstico que os médicos não dão, a não ser pela família, para a família e pelos parentes, para os parentes. É um diagnóstico que os médicos não dão para um enfermo que tem a certeza de que ele, de fato, vai morrer. É um diagnóstico que ninguém gostaria de receber. Mas Ezequias recebeu. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Duro. O Senhor foi direto, objetivo na vida de Ezequias, por intermédio do profeta.
Agora, queridos, o que nos salta aos olhos é que a casa que deveria ser posta em ordem pelo rei Ezequias não era a sua casa no sentido físico, seu palácio. Não eram os seus móveis, os seus utensílios que estavam em desordem, estavam sujos. Não era. Porque ninguém melhor do que Ezequias tinha ao seu serviço pessoas para fazer este tipo de serviço e deixar a sua casa um brinco, como se diz no linguajar popular. Então, o que nós deveremos pensar acerca daquilo em que o Senhor diz para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Nos diz o texto sagrado, se os irmãos ainda estão com suas Bíblias abertas, a partir do versículo de número 2, é um currículo que eu creio que todos nós gostaria de ter. No versículo de número 2, 3, está escrito assim: então virou-se Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Quando nós olhamos esta definição de Isaías acerca da pessoa de Ezequias, quando ele diz que andou diante do Senhor em verdade e com o coração perfeito, e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Então, porque o Senhor havia dito por Isaías para Ezequias: põe em ordem a tua casa. O que será? Nós iremos observar que, depois de restabelecido, a sua enfermidade, no capítulo de número 39 do mesmo livro de Isaías, capítulo 39, Isaías recebe mensageiros, Merodach e Baladã, na cidade de Jerusalém. E nos diz o texto sagrado que o Senhor pergunta para Ezequias, no versículo de número 5 e 6, então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Perdão, irmãos. É o versículo de número 4. E disse ele: o que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhe mostrar. Quando Ezequias recebe os mensageiros vindo da Babilônia, abre a porta da sua casa e lhe mostra todo o seu tesouro. Nada ficou sem que Ezequias mostrasse para os mensageiros da Babilônia. E aqui nós observamos uma coisa que eu gostaria de mencionar para os irmãos. É que nós não devemos mostrar
a nossa casa, a nossa intimidade para qualquer pessoa. Abrir as portas e mostrar tudo. Mas uma coisa nós podemos observar, que aqui Ezequias, ele procedeu como muitos de nós procedemos nos dias em que nós estamos vivendo. Se existe uma coisa que a gente gosta de mostrar, é quando nós temos uma casa boa e bonita. Abrimos tudo e queremos mostrar. Olha como é que é a minha casa, é assim, 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 assim. Na verdade, o Senhor não gostou desta atitude de Ezequias, e nós observamos que o Senhor fala para Ezequias. E aqui eu quero ler com os irmãos o que o Senhor fala para Ezequias. Versículo 5. Havia mencionado ainda há pouco, mas eu queria ler os versículos anteriores. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que seja eunuco no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disse. Mas, porque haverá paz e verdade em meus dias. Perdão, eu vou ler novamente porque não ficou muito compreensível. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissertes. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Para Ezequias, o importante naquela ocasião era justamente a paz que ele poderia usufruir nos dias do seu reinado. Enquanto Ezequias fosse vivo, haveria paz em Israel, como de fato. Mas nos dias dos seus filhos, dos seus descendentes, a coisa não era bem assim. Ezequias estava mais voltado para o momento naquela ocasião, do aqui e agora, sem a perspectiva das futuras gerações. Não importava para Ezequias o que os seus filhos, os seus netos e os das gerações subsequentes viessem a sofrer. O importante é que nos dias do seu reinado ele pudesse usufruir paz e tranquilidade. Eu não sei se isso possa identificar com você ou com alguém que você conhece. Filhos e filhas distantes, muitas vezes não querem ouvir a voz do Senhor, nem dos seus pais. E muitas vezes nós estamos achando que está tudo certo e que está tudo bem. Ezequias teve esse procedimento. E a consequência disso, queridos, foi justamente que o seu sucessor, que foi justamente o seu filho Manassés, foi um dos piores reis em Israel. Interessante é que provavelmente Manassés, filho de Ezequias, nasceu justamente nesse período dos 15 anos que o Senhor acrescentou a Ezequias. Mas Ezequias não teve o seu olhar para as futuras gerações. Eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, abra a sua Bíblia aí, por gentileza.
capítulo 33 do livro de 2 Crônicas. Eu vou esperar que os irmãos acompanhem, porque isso é muito importante. Capítulo 33. O último versículo do capítulo 32, o cronista escreve o seguinte, observe. Dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. E todo o Judá, os habitantes de Jerusalém, lhes fizeram honra na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora o que vem daqui em diante é algo tenebroso. É horrível. E a partir do versículo 1 do capítulo de número 33, nos diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar em Israel, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Interessante. Um homem que nos versículos anteriores do capítulo 38 do livro de Isaías, fez o que era reto aos seus olhos, como andei diante de ti com dignidade, chorou. Deus ouviu a oração de Ezequias e sabia que Ezequias tinha esse procedimento. Por isso o Senhor lhe acrescentou 15 anos à sua existência. Mas ao acrescentar 15 anos à sua existência, o Senhor disse: olha, põe em ordem a tua casa, a tua família, porque aquilo que virá de ti não vai ser muito bom. E o resultado nós iremos ler aqui nos versículos do capítulo 33 do livro de 2 Crônicas. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. E aqui nós podemos ler o restante, mas também no versículo de número 6, é o que eu entendo de ser mais grave nesta situação. No versículo de número 6, o cronista diz assim: fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhação, e de agouro, e de feitiçaria, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a sua ira. Descendente de Ezequias, de alguém com aquele perfil que todos nós queremos ter, mas que é necessário, que é preciso que nós olhemos para as futuras gerações, para os nossos filhos e netos. É neste compromisso que nós queremos voltar a nossa atenção e avaliarmos aquilo em que Deus diz no capítulo 27 do livro de Deuteronômio, no versículo de número 10. E nos comprometermos com o Senhor na condução das nossas famílias. Poderíamos dizer muito mais acerca da vida agora, tanto de Ezequias como de Manassés. É verdade que Manassés, ele se arrependeu, o Senhor restaurou a sua sorte, mas o estrago que ele fez foi sem precedente. Poderia ter sido evitado, porque é melhor prevenir do que remediar. Muitos de nós, muitas vezes, estamos querendo remediar do que aplicarmos a prevenção. Esta aqui é uma realidade, é um fato. E é necessário, então, que nós estejamos com os nossos olhos voltados e comprometidos com a nossa família, e não somente com a nossa família, mas com as futuras gerações, nossos netos, bisnetos e por aí em diante. O segundo personagem que eu quero trazer aqui para dentro da nossa reflexão é aquele personagem que a Bíblia diz que ele se tornou amigo de Deus. Foi considerado o pai da fé.
Eu estou falando de quem? Abraão. Abraão teve, apesar de todos esses adjetivos, amigo de Deus, pai da fé, Abraão teve os seus altos e baixos. Vamos falar primeiro dos baixos de Abraão. Depois a gente vai falar dos altos e aplicarmos a nossa experiência atual no compromisso com as nossas famílias. Abraão foi alguém que recebeu de Deus uma promessa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Vou fazer de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está escrito lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Abraão juntou toda a sua família. Há quem diga que ele não deveria ter levado o seu sobrinho Ló. Isso aí fica por conta e risco de cada um, né? Embora sendo parente, mas levou para a terra de Canaã. Quando chegou na terra de Canaã, o que foi que aconteceu logo na sua chegada? Abraão enfrentou uma crise sem precedente. Uma seca terrível, escassez de alimento. Observe, queridos, que Abraão tinha a promessa de Deus. Abraão tinha a promessa de Deus. Mas sem consultar ao Senhor, agindo por livre e espontânea vontade, migrou para o Egito. Lá passou um período de tempo e depois voltou. Não queremos entrar nos detalhes desse período da ida e da volta. Queremos estar apenas frisando aqui para a nossa reflexão os baixos na vida de Abraão. O tempo foi passando. A promessa do filho estava tardando. E de repente, Abraão aceita a sugestão da sua esposa de ter um filho com a sua concubina. E consumam esse desejo mais de Sara do que propriamente de Abraão. Mas não era a promessa de Deus para a família de Abraão. Era justamente de um filho herdeiro. Nós observamos isso perfeitamente na história de Abraão. Mas no capítulo 22 nós observamos que Deus vai trabalhando na vida de Abraão. Abraão vai adquirindo conhecimento, vai se aproximando cada vez mais e mais do Senhor. E lá no capítulo de número 22, quando o Senhor diz: Abraão, eu sei que você ama o teu filho Isaque, mas agora você vai ao monte que eu vou te mostrar e sacrifica-o a mim. Ali. E o resultado disso, esta experiência nós observamos que Abraão vai amadurecendo na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. E vai para consumar aquilo em que Deus havia lhe pedido: sacrificar o seu filho Isaque no monte Moriá, a caminho de 3 dias. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Mas o Senhor não permitiu. Deus providenciou um substituto para Isaque, cordeiro, que futuramente viria a ser o nosso Senhor, o Cristo. Mas agora, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, capítulo 24 do livro de Gênesis. Depois de toda esta experiência, de todo esse relacionamento Abraão com Deus, Deus agindo na vida de Abraão, capítulo 24, nós encontramos a descrição de Moisés, quem escreveu o livro de Gênesis. Estão com suas Bíblias abertas? Capítulo 24. Era Abraão já velho,
adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, porque para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Depois dessa experiência, agora Abraão chega à conclusão de que Isaque estava pronto para dar continuidade à sua descendência e abençoar todas as famílias da terra. Mas Abraão chama o seu servo, aqui é o Damasceno Eliezer, os irmãos conhecem muito bem, e Abraão pede que ele coloque a sua mão debaixo da sua coxa. Era um costume da época, era um compromisso do servo em agir com fidelidade ao seu Senhor, para que não tomasse esposa para o seu filho, mulher do povo onde Abraão habitava naquela ocasião. Para que te faça jurar, voltemos os nossos olhos aqui para o capítulo 24, versículo 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas do cananeu, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Disse o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saístes? E o que vem logo em seguida realmente é extraordinário. Então disse-lhe Abraão: guarda-te, que não faça tornar o meu filho para lá. Tenha cuidado, não faça Isaque voltar de onde nós já saímos. Mas o texto é cheio de lições magníficas. E eu quero ler aqui com os irmãos até alguns versículos, provavelmente aqui até os versículos número 14. Versículo 7 diz: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e me falou e me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Tão somente não faças lá voltar o meu filho. Uma visão completamente diferente. No início da sua caminhada e até mesmo na experiência do rei Ezequias. Tem um texto muito interessante aqui no capítulo 26. Prossiga um pouquinho mais no livro de Gênesis, capítulo 26. Capítulo 26. No capítulo 26 do livro de Gênesis, diz o escritor sagrado: havia fome na terra, além da primeira fome, da qual o seu pai Abraão havia experimentado, da qual ele havia saído de Canaã para o Egito. Esta é a primeira fome que o escritor sagrado faz referência. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque habitar com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Sabe por quê, queridos? Porque geralmente os filhos têm o costume e o hábito de incorrer nos mesmos erros dos seus pais.
Tem um ditado que diz: tal pai e tal filho. Abraão desceu para o Egito sem consultar a vontade de Deus, por conta de uma fome. É lógico que aqui a questão da sobrevivência fez com que Abraão tentasse mesmo uma forma de sobreviver, mas não consultou a Deus, porque ele tinha a promessa do Senhor. E seu filho Isaque agora também passa por uma experiência semelhante, mas o Senhor disse: olha, não desça para o Egito, você fica na terra em que eu te disser. O que é que isso significa? Naturalmente, lições aprendidas de Isaque com seu pai Abraão, do seu compromisso com aquilo em que ele havia recebido. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, nós poderíamos falar muito e muito mais acerca desses dois personagens, e aqui a gente poderia passar o restante da noite, o restante da semana, e não esgotaríamos as lições que nós podemos tirar desses dois personagens bíblicos. E, naturalmente, nos motivar a perguntar com qual dos dois nós queremos parecer. Com Ezequias ou com Abraão? Interessante que a gente já se acostumou a ver, através daquelas pinturas, né? Quadro. O quadro da grande família. José ao lado de Maria com um bebezinho, né? O menino Jesus nos seus braços. A família, a grande família. A gente fica maravilhado. Mas eu quero apresentar para você, nesta noite, um quadro de uma família descrito na Bíblia, pela Bíblia. Isso, um quadro de uma família descrito na Bíblia. E a minha oração desta... Carlinhos, dá para cantar aquele hino? Casa de bênção? Salmo 128. Salmo 128. No Salmo 128, o salmista apresenta um quadro de uma família segundo a Bíblia. Eu vou esperar que os irmãos abram as suas Bíblias para que a gente possa ler juntos. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira coisa, felicidade não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade. Felicidade está atrelado a andar e obedecer à vontade de Deus, independente se é grande ou se é pequeno, se é pobre ou se é rico. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará de Sião, e verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Não somente o aqui e agora, mas para as futuras gerações. Como é que nós temos trabalhado a nossa família? A minha família, a sua família? Qual o nível de comprometimento? O pastor Ricardo sempre diz aqui, né? E eu gostaria de passar para ele, né? Nós estamos se indo, né? Eu não quero ir agora, né? Mas os nossos filhos vão ficar. Os nossos netos, os nossos bisnetos continuarão. Então é necessário, queridos, é preciso que nós nos comprometamos, de fato, com esses valores do reino de Deus nas nossas vidas. Põe em ordem a tua casa. Ezequias
Era alguém extremamente extraordinário, temente a Deus, fazia o que era reto, mas o Senhor, que via a longo prazo, sabia que aquele que iria nascer, com os 15 anos de acréscimo na vida de Ezequias, poderia trazer para a sua vida, para a nação de Israel, um agravo muito grande. Pensemos nisso. E qual é o nível de comprometimento nosso com a nossa família? Será que nós estamos apenas voltados para o nosso umbigo? Tudo bem. Ele, quando crescer, ele vai decidir o que ele quer e assim por diante. Não façamos isso. Mas façamos como fez o salmista Asaf, lá no lá no Salmo 78. Porque vimos e ouvimos, não encobriremos aos nossos filhos, nem às futuras gerações, mas iremos proclamar, falar os feitos e os benefícios do Senhor. Que Ele nos ajude a executar isto na nossa vida. Amém?